10 inconsistências no caso da Isabel Veloso, que mostram que essa história está muito mal contada. Vou mostrar aqui o áudio do médico que receita o medicamento que a Isabel faz publicidade e também vou expor áudios de relato da cerimonialista que fez o casamento da Isabel. Gente, desde o início, quando eu comecei a expor os golpes da Isabel, como foi o golpe da Shopee, eu fui o primeiro a falar sobre esse tema, sobre essas questões, e muita gente até desejou a minha morte por informar a população sobre o que estava acontecendo. O meu foco sempre foi em expor propagandas enganosas e golpes na internet. E por isso eu evitava ao máximo a entrar nesse posto aí de veracidade da doença. Mas se não fosse essa história da doença, a Isabel não teria ficado famosa e, consequentemente, não teria divulgado os golpes. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos analisar todos os pontos que levantam suspeitas sobre essa história dela. Para quem ainda não assistiu, eu já fiz 2 vídeos explicando detalhadamente sobre os golpes, então eu não vou repetir a mesma coisa aqui nesse vídeo. E por isso eu deixei os links dos vídeos anteriores aqui na descrição. Então dá uma olhadinha lá depois, mas só depois de assistir esse vídeo aqui primeiro. Então depois você olha lá a descrição. Então, desde então, eu evitei ao máximo comentar sobre as inconsistências da doença, porque muitas pessoas são extremistas, fanáticas, são pessoas cegas. Se eu falo sobre isso, já acham que eu estou desejando a morte da menina. Aí nos comentários começam debates sobre câncer, sem nenhum fundamento, sem nenhum conhecimento, baseado apenas em experiências pessoais. Ah, meu avô, meu tio teve câncer. Então, cada caso é único e meu foco sempre foi trazer conteúdo de denúncias concretas, com provas, como nos casos dos golpes que eu sempre exponho aqui. Porém, nada me impede de comentar, sobre as inconsistências dessa história, que no mínimo está muito mal contada. A Isabel expôs seu caso na mídia. Ela foi em programa de televisão, saiu em matérias de portais de notícia, podcast. Ela ganhou fama e também dinheiro com publicidade. Como todo esse destaque aí, é normal e justo também que as pessoas que foram sensibilizadas questionem a veracidade dos fatos. E isso é muito diferente de desejar a morte da garota. Acredito que 99% das pessoas que comentam não querem o mal dela, mas é totalmente compreensível essa desconfiança, especialmente porque Isabel decidiu engravidar, mesmo alegando estar em estado terminal. Isso é estranho, pois quem sabe que tem poucos meses de vida, normalmente não opta por gerar uma criança. Se eu tenho 6 meses de vida e a minha gestação vai ser 9, como é que eu vou ter esse filho? E outro ponto é que a Isabel divulgou 4 golpes, e isso aumentou também a desconfiança sobre seu estado de saúde. Como foi o caso recente agora da brasileira que morava na Irlanda. E a Isabel tendo promovido 4 golpes, é óbvio que vai acender um alerta de desconfiança na população. Ah, mas vocês queriam o quê? Que a menina morresse? Parece que estão tentando distorcer de qualquer jeito a narrativa para implantar um coitadismo nessa história. Mais uma vez, eu desejo que a Isabel tenha muita saúde, muitos anos de vida. Assim, quero também que o filho dela nasça com muita saúde. Mas o que estamos questionando aqui, é a veracidade dessa história que comoveu o Brasil e fez até o apresentador Vilela chorar. Então agora eu vou listar as 10 inconsistências dessa história. A primeira inconsistência foi o laudo médico. Apresentado por Isabel, ela foi emitido pela médica Melina Branco Bene. Ela não é oncologista, não tem especialidade médica. Além disso, o nome da doença está escrito errado nesse laudo. Segunda inconsistência, a Isabel é embaixadora, é garota propaganda da empresa Golden Drops, que fabrica esse medicamento à base de CBD, que é uma substância extraída da maconha. Essa publicidade é proibida no Brasil e ela deve ser direcionada apenas para profissionais de saúde, médicos, farmacêuticos, quem for receitar esse medicamento. O pai da Isabel é representante comercial desse produto e a médica dela também está envolvida.
Pois ela trabalha com pacientes paliativos e ela prescreve esse medicamento. Então, isso mostra o quê? Ver um produto através da doença que tem interesses financeiros por trás disso. Além disso, a Golden Drops ela não tem autorização da Anvisa. A terceira inconsistência é a emissão de receitas médicas desse medicamento que a Isabel faz propaganda. A advogada doutora Lia, que também tem anos de experiência como enfermeira, está investigando a fundo esse caso da Isabel. Em suas lives aqui no YouTube, ela revelou que a Golden Drops oferece consultas com médicos por telemedicina para emitir essas receitas para a pessoa conseguir comprar o CBD. A própria empresa indica um médico psiquiatra para prescrever esse medicamento online. Eu vou deixar aqui também na descrição o link do canal da doutora Lia para quem quiser saber mais. Mas a questão é que a doutora Lia ligou para esse médico e gravou a ligação. Eu vou colocar aqui um trechinho para vocês, mas quem quiser ouvir o áudio completo, vai lá no canal da doutora Lia conferir. O psiquiatra, ele pode, se eu disser que eu tenho linfoma, o psiquiatra ele pode prescrever o canabidiol, então, para mim. O senhor pode, no caso, prescrever, porque a Golden Drops somente prescreve o canabidiol, sendo que nem é aprovado pela Anvisa. Não. A Golden Drops, ela não prescreve nada. Ela indica... Não, prescreve não, isso. Não. Ela distribui, eu quero dizer. Sim, ela distribui somente o canabidiol. Mas não é porque a Golden Drops me indica que eu vou ter que prescrever o produto, somente o produto deles. Não faz sentido isso. Mas a consulta é para isso. É para se conseguir o CBD. Não é para outra coisa, porque senão a pessoa vai na cidade dela e ela vai ser consultada dentro daquilo que é o problema da queixa dela. Tá, tu vai mandar na minha prescrição. Tipo, tu vai chegar na minha consulta e falar assim, eu quero canabidiol, paguei pra dar uma consulta, eu quero canabidiol e é isso. Tu vai ter que encontrar uma receita. Porque não faz sentido nenhum. Não, mas é isso, mas me desculpa, é isso que está acontecendo. É isso que nós vamos ofertar ao Ministério Público. Uma denúncia. Por isso que antes eu quero falar com o senhor, saber o que o senhor teria para falar aí no caso, antes de ser feito esse tipo de coisa. Entendeu? Assim, você pode entrar em contato com os meus pacientes. Obviamente eu não posso passar os nomes, porque... Não, de forma nenhuma. Mas 20% deles, o canabidiol é muito. E todos eles entram com essa infecção. Mas todos que vêm pela Golden Drops? Todos que vêm pela Golden Drops. Então, mas a pessoa que está pagando a consulta para o senhor, ela só está pagando para adquirir o receituário, porque ela quer o canabidiol. Porque eu acho incrível o senhor não conhecer Isabel Veloso, sabendo que ela está bombando na internet, fazendo uma propaganda, inclusive, que não pode ser feita porque é tarja preta, o canabidiol, ele necessita de receituário, não pode haver em meio de mídia nenhum a propaganda sobre isso, tá certo? Não pode. E, no entanto, ela está fazendo como um uso indiscriminado, ainda dizendo que, além do tratamento paliativo, diminuiu o tumor dela de 17 centímetros para 6 milímetros. Então, é assim, algo impossível, né? É só por Deus. O Deus tem condições de fazer esse milagre, mas não o canabidiol. E ela diz que é pelo uso do canabidiol, cujo pai é o representante, ela diz isso nas mídias, coloca o arroba do pai, inclusive, e pelo que a gente vê, né, existem alguns médicos apoiando em relação a isso. Então, quando, nessa conversa, as pessoas, é indicado para o doutor, inclusive o pai dela diz que dentro de 30 minutos, no máximo, a pessoa já pode estar pedindo o canabidiol após a consulta médica, porque o intuito é vender o canabidiol, inclusive, né, não passando por farmácias, passando diretamente da distribuidora para o consumidor final, o que também é proibido por lei. Então, a partir do momento que o senhor está trabalhando com eles dessa forma, o senhor não sabe disso? O senhor não tem esse conhecimento? Peraí, é direito, precisa da autorização da Anvisa para importar o canabidiol. Sim. Então... Eles não têm. Essa empresa não tem.
Nós já verificamos. Quarta inconsistência, tatuagens. A Isabel tem várias tatuagens, algo que não é recomendado para pacientes terminais, porque compromete o sistema imunológico. Quinta inconsistência, gravidez. A Isabel engravidou, mesmo alegando ter poucos meses de vida. Então, vamos lá, sabemos que uma gravidez leva 9 meses. Se ela tinha 6 meses só de vida, a conta não bate, né? Isso não faz sentido nenhum, porque ela poderia falecer antes do nascimento do bebê, poderia ser um risco tanto para ela quanto para o bebê. Além de ser extremamente raro pessoas que nessa condição de doença terminal consigam engravidar. A sexta inconsistência foi que ela desistiu do tratamento convencional, porque a Isabel fez o tratamento dos 15 aos 17 anos, ela melhorou e depois a doença voltou. Aí ela desistiu do tratamento e optou por esses cuidados paliativos. Isso significa que ela desistiu e foi tratar apenas os sintomas, como dor, sem combater a doença em si. Então ela passou a promover o uso desse CBD como responsável pela regressão do câncer. Olha só que absurdo. Isso não condiz com o real uso do medicamento. O CBD ele é apenas para aliviar os sintomas. Então, gente, por que ela desistiu assim tão rápido, sendo ela tão nova, na época com 17 anos? Ela poderia tentar um outro tratamento ou até mesmo esse que ela já tinha feito antes e tinha dado resultado. Por que será que a Isabel simplesmente desistiu? A sétima inconsistência foi a queda de cabelo. Isabel compartilhou fotos ali com a cabeça raspada, mas suas sobrancelhas estavam intactas. Em pacientes que fazem quimioterapia, todos os pelos caem. E a cabeça fica lisinha, sem qualquer pelugem e demora para crescer de novo. A Isabel sempre manteve um aspecto saudável, ela não perdeu peso, o que é incomum para doente em fase terminal. A oitava inconsistência foi o relato da cerimonialista. Eu vou compartilhar aqui alguns áudios que ela me enviou. Eu vou alterar um pouco a voz dela aqui para ela não ser reconhecida, mas vamos escutar aqui o que ela falou sobre lá o dia da festa. Casamento um dia antes, para celebrar, porque nós saímos aqui de Piracicaba, andei 900 quilômetros, foram 14 horas de carro, porque na época a Isabel tinha o discurso de que ela estava morrendo. Inclusive ela foi lá no Inteligência Limitada lá do Vilela e se despediu de todos nós, né? Deixou mensagem de despedida e dali o Brasil se comoveu com a história dela. E quando a gente se comove, a gente que tem empresa, que tem um trabalho que é bacana, que pode influenciar de uma forma positiva, se dispôs, pelo menos foi o que eu fiz, a fazer o discurso de casamento dela. Fui eu que procurei ela, inclusive, e chamei, perguntando se ela tinha celebrante. Quem me respondeu foi a assessora dela, né? Eu chamei a assessora, e aí que não tinha celebrante, que quem ia celebrar era o pastor, e que eles queriam sim que eu celebrasse o casamento. E aí eu falei para eles, fui muito clara, e permaneço com o mesmo discurso de que eu não queria likes, que eu não queria contrato de permuta. Eu só queria ir lá celebrar o casamento dela. E assim, começamos todo o processo. Fiz um questionário com eles, perguntando sobre coisas particulares mesmo, para que eu pudesse fazer a cerimônia personalizada. Inclusive, Guga, uma das perguntas é qual é a religião da Isabel. E ela prega para todo mundo que ela é uma mensageira de Jesus Cristo, que ela é religiosa, que ela é uma portadora da fé, mas lá no questionário ela escreveu que ela não tem fé nenhuma, assim, que ela acredita só em Jesus, que ela não vai em nenhum lugar. Aquele pastor que estava no casamento não é da igreja. Aquele pastor que estava no casamento é uma igreja aleatória, eles nunca frequentaram essa igreja, inclusive o próprio Lucas me falou isso. Inclusive, tudo que acontece, tudo que eu tô te falando aqui nesses áudios, saíram da boca da Isabel e do Lucas, tá? Não tem por que eu inventar, porque eu menti, né? Então, eles me falaram que eles não frequentavam nenhum lugar, que esse pastor foi uma pessoa que eles chamaram ali pro casamento, provavelmente porque ela precisava embasar ali a história dela na cura de Jesus, né? A grande massa, a bancada evangélica hoje é muito forte, então, para que ela falasse para as pessoas que ela foi curada, as pessoas precisavam acreditar nessa fé dela, né? E assim foi o que aconteceu. E aí montei o discurso, montei os votos, fiz o mesmo trabalho que eu faço para qualquer pessoa. A cerimônia incrível, fantástica, porque eu realmente acreditei. Foram 9 horas escrevendo o discurso deles, mais 16 horas de viagem de ida, 14 de viagem de volta. E eu fui com uma outra fornecedora daqui de Piracicaba, que foi a fornecedora do Totem Fotográfico. E ela também presenciou tudo isso que eu tô falando. E só verdades, tá? Não tem por que eu enganar, porque eu menti. Não tem por que eu querer likes, porque eu já tenho likes, eu já tenho agenda lotada. Eu já sou muito boa no que eu faço. Eu não tenho por que
querer crescer em cima dela, tanto que se você olhar o meu feed, não tem nenhum vídeo dela. Eu não sigo a Isabel desde que nós voltamos do casamento, eu parei de seguir ela, parei completamente de seguir. Porque eu não compartilho. Depois do que eu vi no casamento, eu cheguei à conclusão de que ela estava utilizando da boa-fé das pessoas, né? E essa foi uma conclusão que eu tomei, baseado naquilo que eu vi. E ninguém me falou. E é lógico que ela vai falar o contrário, né? Porque ela é uma coitadinha, né? Mas eu vou falar pra você o que aconteceu. A Isabel chegou bem cedo para fazer cabelo, maquiagem. A noiva demora para se arrumar, ela chegou bem cedo. A cerimônia foi às 4 horas da tarde. E fomos até mais ou menos 7 horas da noite, 6h30, mais ou menos, entre 6h30 e 7 horas, fazendo foto protocolar, tirando foto com o padrinho. Ela fez uma sessão de fotos depois da cerimônia. E aí, após isso, a gente foi para uma salinha. Eu costumo acompanhar os casais. Eu gosto de tirar foto dos profissionais trabalhando, isso eu faço em todos os casamentos. E a Isabel estava fazendo retoque de maquiagem ali dentro de uma salinha que estava lá no espaço. E aí, ela falou que ela estava sentindo falta de ar. Mas era uma falta de ar, assim, normal. Ela estava respirando normal, não tinha nenhuma precipitação do peito, nenhuma falta de ar. E falou pro Lucas que estava sentindo falta de ar. E aí o Lucas falou assim, mas é daquele jeito? E ela falou assim, tá tudo bem. Ah, beleza. E ali ficou. E aí, nesse momento, eu virei pra ela e falei assim, Isabel, você quer que vá buscar o seu cilindro? Onde tá o cilindro de oxigênio? E aí a Isabel falou assim pra mim, nesse momento, ai, eu não trouxe. O meu pai esqueceu na nossa cidade. Assim, que pai que esquece o cilindro de oxigênio da filha que tá com câncer terminal? Essa hora, a pulga veio atrás da orelha. Eu falei, nossa, que estranho, né? Eu falei, não, tudo bem, senão eu ia lá buscar pra você. Se você tiver mal, você fala, a gente te ajuda, descansa, né? Fiquei real preocupada com aquela situação. Mas eu vi que ela tava respirando normal, então tá tudo certo. E aí, detalhe, ela tava sem cilindro o dia todo. Ela sempre aparece, porque o pai dela, de acordo com ela, esqueceu. Eu perguntei pro pai dela onde tava o cilindro, o pai dela falou pra mim assim, tava no meu carro. E é mentira, ele não levou o cilindro dela não tava lá, e ela não pegou ele em nenhum momento. Nada, nenhum momento ela utilizou o cilindro de oxigênio, que ela faz questão de aparecer em todos os lugares usando. E aí, depois disso, logo em seguida, ela acabou de fazer o retoque da maquiagem. Eles foram fazer as fotos com a equipe de fogo lá no fundo, fogos de artifício. E aí, em seguida, eles fazem a entrada no salão de festa. E aí, dali pra frente, você mesmo pode ver em todos os vídeos que parece um abadá de carnaval. Entra pulando, feliz. Pra quem fala que tava com falta de ar há 10 minutos atrás, a forma que ela entra é assim, pra quem tem câncer terminal, ali ficou muito claro pra mim que esse câncer não existia, tá? Terminal. Eu deixo muito bem claro pra todos. Eu acredito que ela tem câncer, o que eu não acredito é que o câncer é terminal. E aí, ela ficou na festa, e como você pode mesmo ver aí na mensagem que ela me falou, ela bebeu, ela dançou, e ela aproveitou o que ela quis lá, né? Eu só tinha o papel de fazer a cerimônia e não de dar a opinião suja. Mas eu não tô dando uma opinião, eu tô relatando fatos. Não é a minha opinião. Quando foi um determinado momento, por volta da meia-noite, o DJ pediu para todos nós desligarmos os celulares. Ele falou que por recomendação da assessoria e pela exposição da Isabel, estava proibido pegar o celular, porque a festa ia começar. E dali, até as 2 horas da manhã, que foi o horário que eles foram embora, eu vi a Isabel ralar a raba e dançar loucamente. O problema não é que ela não pode aproveitar a festa dela, ela pode. Mas uma pessoa que tem câncer terminal, ficou o dia todo sem o cilindro, ralar a raba daquele jeito até 2 horas da manhã. E aí, Guga, existe esse totem fotográfico, ele tira fotos, né, óbvio. E esse totem fotográfico, ela tem uma foto que o Lucas tirou com a mão na barriga da Isabel, posicionado na gravidez. Assim, você vê que é uma foto nítida, que essa mão, ela não me cedeu essa foto, ela não quer se envolver, ela não me mostrou, eu vi essa foto, mas ela não quer me passar para que eu possa te mandar. Eu queria muito poder te mandar essa foto para você ver. Um sinal nítido que na festa de casamento, ela já estava grávida. E depois disso, ela continuou usando o canabidiol de acordo com as propagandas dela. O que eu acredito que é mentira. Que ela não usa esse canabidiol. Que se ela tá grávida e ela usa o canabidiol, ela pode deixar o bebê inflamado. Não é recomendado. E aí, existe essa foto, que foi registrada pelo totem fotográfico. Eu vou tentar ver se eu consigo achar o vídeo. Porque tem um vídeo também deles ali no totem desse momento. Tá? Se eu conseguir, eu te mando um print. E aí você pode divulgar, fazer o que você achar melhor. E ali, nós ficamos até o fim da festa. Passou a festa, eles foram embora, porque falaram que a Isabel estava cansada. E Isabel nunca falou nenhuma obrigada. Ela tinha uma story maker lá que estava divulgando stories dos fornecedores. Então, ela não fez um depoimento, ela não agradeceu, ela não fez nenhuma divulgação falando meu nome, porque não havia um contrato de permuta. Então, é muito injusto as pessoas falarem que eu tô aí por causa de like. Mas as pessoas podem falar o que elas quiserem, sabe? E ela falou aqui pra mim que a doença dela se estabilizou, que ela não sabia, que ela tinha um tempo determinado e que ela não sabia que a doença fosse se estabilizar. Nossa, usando o canabidiol, um câncer terminal, uma metástase, uma pessoa que tem só 6 meses, reviveu. Nossa, eu vou começar a usar canabidiol pra tudo, porque deve ser um negócio eterno, milagrosíssimo. Então, é óbvio
que ela tá mentindo. Ela fala do meu caráter aqui, que se ela soubesse do meu caráter, ela não teria aceitado você lá. Mas o meu caráter, na hora de aceitar a cerimônia, ela quis, né? O meu caráter não diz nada a respeito disso. É o caráter dela, porque é ela que tá mentindo. É ela que tá falando coisas que não deve. E eu quero deixar bem claro, Guga, que em momento algum eu duvidei que ela tem câncer. Isso não é, mas eu não acredito que ela tem um câncer terminal. Nenhum dos vídeos que o doutor fala que o câncer dela é terminal, que ela tem 6 meses de vida. Eu não vi nenhum vídeo desse. Então, é uma coisa assim que pesa. Eu gastei uma grana para ir para esse casamento, acreditando que ela tinha feito, que ela realmente estava na fase final da vida dela. Não que ela estava mentindo. Ela pode ser curada, não tem problema. Desde que ela que ela realmente estivesse com câncer terminal e agora ela estivesse curada. Mas lá no casamento já havia evidências de que ela não estava com câncer terminal. Nona inconsistência foi a declaração dada ontem pela médica Melina Branco. Virou notícia em vários portais, onde ela afirmava que a Isabel não tem câncer terminal. Só que há 12 dias atrás, no próprio Instagram da médica, ela fez essa postagem aqui, dizendo sim que a Isabel era uma doente terminal. Então, o que mudou nesses 12 dias? Então, após muita gente questionar, o que a Melina fez? Ela começou a editar as postagens, onde ela dizia que a Isabel tinha câncer terminal, e também ela bloqueou os comentários do Instagram. Se você for entrar lá agora no Instagram dela, você vai ver que não vai conseguir comentar. Então isso ainda aumentou mais ainda as suspeitas sobre a veracidade dessas alegações. E a 10ª inconsistência, eu já tinha comentado aqui com vocês antes, que foi a entrevista que a Isabel deu à revista Marie Claire. Na revista ela dizia que sentia muitas dores e que estava se mudando de casa, porque na nova casa ela teria uma melhor qualidade de vida. Só que apenas 9 dias antes dela dar essa entrevista, ela foi vista numa academia, quer dizer, ela postou uma foto na academia ajudando o marido dela a treinar. Então é algo assim que contradiz a versão apresentada dela para mudança de casa, já que ela está tão debilitada assim, sentindo tantas dores, o que ela está fazendo na academia, né? Hoje também saiu matéria na revista Contigo. A revista entrevistou um médico oncologista sobre o caso da Isabel. Então vamos ver aqui o que diz o especialista. É o oncologista Jorge Abizanha, não sei se é assim que fala. Ele explica que o câncer em estágio terminal, antes anunciado por Isabel, é um quadro irreversível, que é bem diferente de cuidados paliativos. Ele disse ainda que, abre aspas, o paciente em terminalidade de vida é um quadro irreversível. É aquele que o paciente não há mais nada possível, que ele vai falecer nas próximas horas. Então, não é possível um paciente em terminalidade de vida reverter o quadro. Agora, o inverso, sim. Pode ser um paciente que era de cuidados paliativos e entrou em terminalidade e faleceu, explicou o médico. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link da matéria na íntegra da revista Contigo para vocês, para quem quiser conferir. Como vocês viram, há muitas inconsistências nessa história da Isabel Veloso. Isso não é sobre desejar o mal dela, como eu sei que vai ter gente que vai comentar mesmo assim. O vídeo é para questionar uma narrativa que está cheia de falhas, peças que não se encaixam e que está sendo vendido ao público. Algumas pessoas continuarão a confiar cegamente em tudo que ela diz, como fanáticos.